Fala galera, tudo bem com vocês? O tema do vídeo hoje de futebol é Thomas Tuchel demitido do Chelsea. Que decisão estranha, né? Demissão do Thomas Tuchel, mas vamos falar um pouquinho do histórico do Chelsea, histórico recente do Chelsea com seus treinadores, né? Então vamos começar aí pela segunda passagem de José Mourinho pelo Chelsea, o Special One, treinador português que já treinou o Chelsea, fez sucesso no meados ali do ano 2005, quando o Abramovich comprou o clube, ganhou várias Premier Leagues, fez muita história com aquele time com Frank Lampard, Didier Drogba. E aí o Mourinho sai do Chelsea, vai treinar Real Madrid, faz outros trabalhos, mas ele retorna aí depois de 2010, chega no Chelsea, o Chelsea em um mau momento, ele ganha uma Premier League, faz uma boa campanha, né? Mas na temporada seguinte ele é demitido, porque o time começava a apresentar algumas irregularidades, o time começou a ficar um pouco inconstante, oscilando muito nos resultados. E aí o Mourinho é demitido, no momento em que assume naquele momento o Gus Hiddink, o holandês, que vem para um trabalho provisório, não fica muito tempo também. Mas, assim, José Mourinho é um grande treinador do Chelsea, teve uma passagem curta, né? Depois do Mourinho, o outro grande treinador que teve sucesso no clube, né, falando de certa forma, foi o italiano Antonio Conte. O Antonio Conte chega no Chelsea, dá um padrão diferente, totalmente diferente daquele time que jogava o José Mourinho. O Antonio Conte traz aquela tática de jogar com 3 zagueiros e alas no campo e ganha outra Premier League com o Chelsea, faz muitos pontos na temporada em que ele treina o Chelsea e tudo se esperava um trabalho que fosse durar mais tempo, né? Porém, o Antônio Conte é um treinador extremamente enérgico e na temporada seguinte ele teve problemas com os jogadores do elenco, especialmente com o Diego Costa, né? Demitiu o artilheiro do time por SMS. Então, assim, o Antônio Conte começou também a ter resultados oscilando, sem regularidade o time, e veio a ser demitido também, isso tudo em curto espaço de tempo, né? Então você vê que são treinadores com passagens rápidas, com sucessos consideráveis, né? Porque ganhar a Premier League não é qualquer campeonato, e eles saem rapidamente após esses grandes sucessos, essas passagens, esses títulos, né? E o que acontece com esse Chelsea? Né? A gente vê que são treinadores, é um histórico de treinadores que têm trabalhos a curto prazo. Né? Não são treinadores que chegam para ficar 10 anos, 7 anos, 8 anos, igual o Jürgen Klopp, por exemplo, está no Liverpool. Né? Então, o Antonio Conte, italiano, também, apesar de ser um ótimo técnico, fica pouco tempo e sai também. Depois do Antonio Conte, o Chelsea só veio a encontrar um bom trabalho, um time competitivo, um time que briga por títulos, justamente com o alemão Thomas Tuchel. Né? Então, passaram aí depois do Antonio Conte o Frank Lampard, por exemplo, ídolo do Chelsea, ex-jogador, virou técnico, né? Fez até um trabalho considerável, mas não era um time competitivo. Né? Então, o Frank Lampard sai do Chelsea também, não, sem ganhar nenhum título, e o Antônio Conte assume, o Antônio Conte não, perdão, o Thomas Tuchel assume o alemão após sair do PSG, e em 5 meses o Thomas Tuchel ganha uma Champions League, né? Não é qualquer título. O Thomas Tuchel ele eliminou o Real Madrid na fase de mata-mata, ele ganhou do City de Guardiola na final da Champions, né? Então foi um trabalho muito bom do Thomas Tuchel. Assim que ele pegou o time, ele conseguiu dar um padrão para esse time, ele conseguiu transformar o time em um time competitivo. Porém, seguindo o exemplo dos últimos treinadores do Chelsea, novamente ele tem uma curta passagem pelo clube londrino. Ele ganha a Champions, ganha outros 2 títulos de Copas, as Copas caseiras da Inglaterra, né? E agora ele é demitido pelo americano Todd Boehly, que é o novo novo dono do Chelsea. Engraçado que o Todd Boehly, no começo da temporada, ele deu total liberdade para o Thomas Tuchel trabalhar, contratou os jogadores que ele pediu, né? Alguns ele não conseguiu contratar, por exemplo, Thomas Tuchel queria o Jules Koundé, o Chelsea perdeu o Jules Koundé para o Barcelona,
O Wesley Fofana veio no lugar dele. Outro jogador que ele queria era o Rafinha. O Rafinha não veio. Veio o Sterling para o lugar dele. Então, o Chelsea acabou que não teve exatamente os jogadores que o Tuchel pediu, mas aqueles que ele pediu no lugar daqueles que ele não conseguiu, eles vieram, né? Inclusive o Marc Cucurella, lateral espanhol, lateral esquerdo, né? Pagaram caríssimo. O Chelsea já tem o Ben Chilwell, que é um ótimo lateral, mas ele contratou outro lateral, aí mais de 70 milhões de euros, o Marc Cucurella. Então, assim, o Chelsea gastou dinheiro, né? Amando do Thomas Tuchel, na confiança com o Thomas Tuchel, e agora, logo no início da temporada, ele é demitido. Então, apesar do Chelsea ter esse histórico de demitir recentes treinadores, essa decisão é muito estranha, porque o trabalho do Thomas Tuchel, apesar de não ter ganho tantos títulos, ele ganhou uma Champions League em pouco tempo, né? E o time vinha oscilando, mas a gente tem que entender que o time fez novas contratações, alguns jogadores saíram, alguns chegaram, o time tem que se entrosar. Mas o Todd Boehly, que é o novo dono do Chelsea, não deu muito tempo para isso. Já tratou de demitir o Thomas Tuchel, né? Ontem o Chelsea perdeu na Champions League para um time da Croácia e eu acho que essa derrota foi determinante. O time já não vinha apresentando um futebol convincente, mas essa derrota foi determinante e o alemão foi demitido. Eu acho que a decisão do Todd Boehly é uma decisão incorreta, porque o Thomas Tuchel já, apesar de estar trabalhando nesse time, é um time que está em reformulação com o técnico, né? O técnico conhece bem e agora nós já iniciamos a temporada. Então vai ter que chegar outro técnico para implantar uma nova filosofia, para implantar um novo estilo de jogo, para poder entrosar os jogadores de acordo com o seu estilo de jogo. Eu acredito que foi uma decisão errada do Todd Boehly. Pode ser que chegue outro treinador, o time entrose também novamente, ganhe tudo. É uma possibilidade, mas nesse momento acredito eu que seja uma medida errada aí do dono Todd Boehly ao demitir o Thomas Tuchel, que é um ótimo treinador, é um treinador da escola Klopp, né, do Gegenpressing, é um alemão que consegue bater de frente com o Guardiola em muitos momentos, tanto que eliminou o Manchester City, ganhou do Manchester City na final, né? Então é um cara que a gente sabe que é muito bom, que é capaz, que é competente, e você perde um cara desse, né, que você não acha em qualquer lugar. Eu acho difícil nessa altura do campeonato ter um técnico do nível do Thomas Tuchel para poder treinar o time do Chelsea. Então é isso, pessoal.